Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma aula de Ciências Humanas? Nós estamos aí na semana 12 das nossas aulas remotas. Vamos lá para o nosso calendário? Nós já sabemos que nós estamos no mês de julho. Isso mesmo, nós estamos aqui no mês de julho. E toda quarta-feira nós temos aula de Ciências Humanas. Semana passada foi quarta-feira, dia 8. Então, hoje é quarta-feira, dia 15. Isso mesmo. Nós estamos aí no dia 15 de julho do ano de 2020. A nossa rotina de hoje está bem bacana, viu? Está bem interativa. Nós vamos retomar a aula anterior. Nós vamos assistir a 2 vídeos. Um sobre a escravidão no Brasil, a situação do negro, né? Como que fica ali o escravo negro no Brasil depois da Lei Áurea que o liberta, e a questão da imigração italiana em São Paulo. Qual foi a contribuição que eles tiveram, né? E vocês vão ver que vai ser bem bacana esses 2 vídeos. E a página 105 e 106 da nossa apostila. Na aula anterior, nós vimos aí a grande imigração transatlântica no final do século XIX e início do século XX. Nós vimos que aí, olha, mais de 17 milhões de pessoas vieram para a América, né? Tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, né? América do Sul e, América do Norte, né? Estados Unidos que é na América do Norte e América do Sul, aqui onde nós estamos. Brasil, olha, os principais polos, que foram Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos Aires, na Argentina. E aqui nos Estados Unidos, os polos eram Nova York, Boston, Detroit e São Francisco. Vejam só, nós também apreciamos aí o quadro de Antônio Rocco, né, sobre os imigrantes, mostrando, né, que eles chegavam cansados, vinham com a família toda. Olha, veja, tem bebê, tem crianças, tem pessoas mais idosas, vinham para o Brasil em busca aí de uma vida melhor, em busca de trabalho, né, e de muitas coisas. E hoje, pessoal, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos continuar com a nossa unidade 4, que é modernizar para crescer, né? Essa modernização começa aí com a retirada da monarquia, a entrada da república, e nós vamos fazer essa atividade 13 aí, na página 105, 106, dando continuidade a essa questão do imigrante e do liberto, né? Que é o escravo que é liberto. Nós vamos ler a atividade 3, que ela começa assim. Para o liberto, tornar-se bom cidadão deve significar, acima de tudo, amar o trabalho, independente das riquezas que pudessem vir dele. Educar o liberto significaria dar a ele a noção de que o trabalho é o maior valor da vida em sociedade. Foi adaptado do texto de Sidney, Trabalho, Lar e Botequim, do ano de 2012. Então vejam só aqui, nós vemos uma imagem, né, de mulheres vendendo frutas aqui, numa situação bem, né, marginalizada. A gente vê que elas não estão felizes, né? Mas estão ali fazendo o seu trabalho. E vamos assistir, então, ao nosso vídeo do YouTube, que a professora separou para vocês. É um vídeo curto, tá, pessoal? A professora não vai fazer interferência, é um vídeo de apenas 4 minutos e traz muita informação bacana, muito relacionada com esse texto aqui que nós acabamos de ler. Vocês vão ver essa questão do trabalho. Por que que fala tanto aqui? Educar o liberto. Quem é esse liberto, né? Daí da noção, o trabalho é o maior valor da vida, independente das riquezas, quer dizer, né? Por que independente das riquezas? Vamos lá? É um vídeo bem bacana. Vocês vão gostar. Vamos pular. Em um domingo, 13 de maio de 1888, no Rio de Janeiro, é assinada a Lei Áurea. O horizonte de expectativas gerado com o fim do trabalho escravo foi se diluindo nos tempos seguintes à abolição.
A crise da instituição monárquica se aprofundou e em 15 de novembro de 1899 foi proclamada a República. Então, nos anos seguintes à abolição, há um certo desencanto com relação ao que foi o 13 de maio. Daí porque essa memória de que a abolição não gerou grandes consequências. Se a gente pensar numa outra perspectiva, né, dessas esperanças, dessas expectativas, a gente vai ver que ela teve um impacto também grande, no sentido de mudar comportamentos, mudar atitudes. Os ex-escravos passaram a exigir forma de tratamento de pessoas livres, a se contrapor aos ex-senhores que queriam ainda controlá-los, porque boa parte das mulheres deixou de trabalhar no eito, no canavial, né? E isso foi uma iniciativa dos ex-escravos, né? Da mesma forma, trabalhar menos tempo, diminuir a jornada de trabalho. Vejam só, nada mais justo, né? Se eles eram pessoas livres, então eles tinham que ter os mesmos direitos trabalhistas que as pessoas brancas, que os mestiços, né? As pessoas que estavam ali trabalhando, né? Isso aconteceu também nos engenhos do Recôncavo. Até o início do século XX, os usineiros, os donos de engenhos se queixavam dessa resistência dos trabalhadores dos canaviais em trabalhar menos horas. E aí a acusação de vadiagem, de ociosidade, recrudesce nesse momento. Acusar os ex-escravos de ociosos, né, de vadios, né, era por conta dessa afirmação dos ex-escravos de que deveriam trabalhar menos do que na época do cativeiro. Vejam só, as pessoas, houve a libertação, essas pessoas tinham direitos, mas os donos de engenhos, né, ali das plantações de café, de cana-de-açúcar, queriam que esses libertos continuassem a ter o mesmo comportamento de escravo, né? Então, olha o grande paradigma aí que tem, né? A grande contradição entre a liberdade que foi concedida e o que se esperava que essa pessoa continuasse a ter comportamentos de escravo. A abolição, ela cria realmente uma situação de tensão e de expectativa que realmente sacode a sociedade baiana. O novo cenário não trouxe as mudanças esperadas pelos trabalhadores negros. As promessas de democracia são esquecidas e o projeto de civilização baseado no padrão europeu é implementado nas grandes cidades. A ideologia do branqueamento se estabelece, instituída para excluir a população negra das possibilidades de cidadania, sem acesso à educação e aos centros de decisão. Propaga-se o discurso de que um Brasil mestiço não teria êxito, seria uma civilização destinada ao fracasso. E a partir da década... Prestem muita atenção nisso. Um Brasil mestiço não teria êxito, seria considerado fadado ao fracasso. Essa era a propaganda que tinha dentro do Brasil, tá? Depois nós vamos assistir ao vídeo sobre a imigração italiana e nós vamos ver que não era essa imagem que se passava do Brasil lá fora. Então vai ser bem bacana vocês olharem como que, por conta da libertação dos escravos, que eles não queriam dar os direitos, né? Nós vimos lá atrás que os senhores de engenho estavam bravos. Por que a monarquia acabou? Porque eles ficaram bravos ali com o rei, porque eles pagaram pelos escravos, e aí libertou e eles não foram ressarcidos. Então, há uma imagem criada por algumas pessoas aqui dentro do Brasil de que se houvesse uma miscigenação, né, uma mistura de pessoas, isso não faria bem. Mas não é bem essa imagem que se passa do Brasil lá fora. De 1930, é difundida a ideia de uma nação viável, industrializada, desenvolvida, com um povo forte, vivendo numa democracia racial. O discurso da democracia racial, tal como ele se constituiu no Brasil,
Se por um lado ele trazia, num primeiro momento, uma mensagem que poderia ser mais tolerante, mais progressista, a sua realização no nosso projeto de modernização, ela serviu como um combustível para naturalizar as posições sociais que eram exercidas pelas diferentes pessoas segundo a sua aparência física, segundo a sua ancestralidade. Pessoas negras na base da pirâmide, pessoas brancas no topo da pirâmide, ou se não tanto no topo da pirâmide, com maior facilidade de acesso a essas posições mais bem situadas no interior de nossa sociedade. Nós vamos observar que a linha mestra, uma das vigas ideológicas que alimentaram esse projeto de modernização, contribuíram também para forjar um modelo profundamente desigual, inclusive ou especialmente do ponto de vista racial. A população negra não apenas ficou à margem desse projeto de desenvolvimento, mas se deparou com grandes entraves no acesso à educação, aos direitos de cidadania e ao mercado de trabalho formal, o que lhe possibilitaria a sonhada ascensão social. Assim, era mantida na pobreza, continuando a sofrer discriminação e preconceito. Vamos lá, pessoal? Então, vocês viram, né? Então, amar, por que amar, independente das riquezas? Porque queria que eles ainda tivessem o comportamento ali de escravos, né? Então, as pessoas que tinham sido escravizadas, elas tinham que amar o trabalho, elas tinham que continuar tendo o mesmo comportamento de escravo, mesmo não sendo mais escravas, né? Mesmo sendo libertos. Então, significava dar valor maior ao trabalho, mas as crianças não tinham acesso à educação, né? E a imagem de que se dava de um Brasil moderno não seria possível se fosse um Brasil mestiço. Mas vamos olhar agora para a continuação dessa atividade 13, tem um outro texto, tá? Então vamos lá para o próximo texto. No próximo textinho, que tem logo abaixo ainda, desse primeiro, tá assim: os meus ouvidos e os meus olhos guardam cenas inesquecíveis. Não sei se é Itália ou São Paulo, por todo o canto da capital paulista. No bonde, no teatro, na rua, na igreja, fala-se mais o idioma de Dante que o de Camões. Coisa realmente assustadora. Os maiores e mais numerosos comerciantes e industriais eram italianos. Então, quem escreve foi Hernani da Silva Bruno, História e Tradições da cidade de São Paulo. Nem tudo era italiano, né? Que aí vai falando aqui, São Paulo e a pobreza. Que nem tudo era tão próspero assim. É bem bacana esse livro também. Por que fala o idioma de Dante? Porque Dante Alighieri, que nasceu em 1265 e faleceu em 1321, foi um escritor, poeta e político nascido em Florença, na região da atual Itália, e é considerado o primeiro maior poeta da língua italiana. E por que falava mais Dante do que Camões? Porque Camões, né, Luís Vaz de Camões, foi um português considerado um dos grandes, maiores personagens da literatura portuguesa. Bom, o nosso país foi colonizado pelos portugueses, então vieram muitos portugueses para cá. Porém, com aquela a migração de pessoas, vocês viram lá naquele outro gráfico, né? Quando a gente deixa Opa, não é esse não, aqui. Olhem só. Quando a gente retoma aqui esse slide, nós vemos que, vejam só, mais de 5.000 pessoas saíram da Itália em direção aqui, ó, à América do Sul, em direção ao Brasil, em direção à Argentina. Então, mais de 5.000 não, desculpa, gente, 5 milhões. Milhões, né? Então, mais de 5 milhões de italianos saem ali da Itália e migram aqui para a América do Sul, principalmente entre o Brasil e a Argentina. Então, por isso, né, que a pessoa fala, mas quem narra, né, a história aqui fala, não sei se é Itália ou se é São Paulo, né? 5 milhões de pessoas vieram aqui para o Brasil e muitos deles pararam ali no Porto de Santos, em São Paulo. Nós vamos ver esse vídeo, a professora não vai passar ele completo, tem alguns pontos que a professora vai passar para vocês, para a gente poder ver e conseguir entender melhor esse texto aqui.
sou Marília Bonas, sou diretora executiva do Museu da Imigração e neta de Maria Saccheto e Luiz Orsi, italianos da região de Pádua, de Piombino Dese, que ficaram aqui na Hospedaria de Imigrantes do Brás. Olha lá, né? A importância ainda dos imigrantes. Tem até um museu aí feito com uma das hospedarias aí de onde os imigrantes ficavam. Essa daí é no Brás. Minha avó ficou aqui só com um tio e uma tia mesmo. O resto da família nasceu aqui no Brasil, já numa dessas fazendas para as quais eles foram. Ficaram mais de uma fazenda. Ficavam em uma, trabalhavam um tempo, iam para outra. Às vezes formalmente, às vezes menos formalmente, às vezes meio fugido. A história da presença dos italianos em São Paulo é muito rica. São Paulo chegou a ter aproximadamente 200 periódicos, 200 jornais, entre eles um jornal cotidiano chamado Il Fanfula, que antes mesmo do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo, teve rotativas na sua impressão. Quer dizer, era um jornal mais moderno, mais ágil, mais vendido do que o jornal Estado de São Paulo, um jornal italiano, produzido e impresso em italiano. Veja só, né? Lá no texto da apostila fala, eu não posso crer no que meus olhos veem, né? Mais de 200 jornais escritos em italiano, produzido no Brasil, mas escrito em italiano, de tão grande que era a influência dos italianos aqui da Itália no Brasil. E olha, que antes do próprio jornal brasileiro ter alguns dispositivos, né, igual o rotativo, o jornal italiano era mais moderno do que o próprio jornal do Brasil. Uma boa parte desses imigrantes que vieram para cá diziam que eram agricultores, mas não eram. Muita gente fala assim, meu avô veio para o Brasil porque veio fazer América. Fez, mas veio porque também estava passando fome, né? Então, no caso da minha avó, também tinha muitas histórias da fome que ela passou na Itália e dessa escassez que tinha e das condições do dia a dia, do inverno e o quanto eles eram gratos para o Brasil não ter esse inverno. O imigrante italiano do Rio Grande do Sul é diferente do de São Paulo? O Rio Grande do Sul não era um estado em processo de industrialização, como era o caso de São Paulo. Boa parte dos bairros elegantes de São Paulo foram construídos por mão de obra estrangeira, e sobretudo, então, mão de obra italiana. Diferentemente disso, foi a imigração para o Rio Grande do Sul, que ocupou áreas que eram, então, pouco povoadas, que eram áreas destinadas propriamente a uma exploração agrícola. Então veja a diferença, né? O imigrante aqui do estado de São Paulo é diferente do imigrante do Rio Grande do Sul. Do estado de São Paulo buscava modernidade, construção. O do Rio Grande do Sul já é essas terras remotas, aí, mais para produção agrícola mesmo. Por que a contribuição italiana para o Brasil ela é tão grande, também tem a ver com essa possibilidade de ascensão desses italianos. Não é só, claro, pela capacidade de trabalho, pelo conhecimento que eles traziam, mas também por uma situação e um cenário político muito particular que fez com que essa classe média baixa, que estava ali trabalhando nas fazendas, acumulando seu dinheiro, pudesse comprar essas fazendas, dividir e aí virar pequenos proprietários, maiores proprietários. Olha a diferença quando a gente para pensar no escravo liberto, né? O escravo liberto, ele vem para o Brasil à força, foi comprado pelos senhores de engenho, ganha a sua liberdade aí, né? Mas, enfim, ele não tem possibilidade de crescer, né? Ele não tem. Diferente do imigrante italiano, que vem para cá com essa expectativa, né? De construir. E contribuíram muito, né? Quantos de nós não somos descendentes de italiano? Mas olha a diferença, né? Nessa mão de obra. Não que eles não tenham sofrido também, sofreram, mas há uma expectativa diferente, né? Até industriais. O italiano sofreu bastante preconceito, sobretudo se ele não fosse da elite. Os matarazos, Vê, né? O problema não é ser italiano, negro, branco, o problema é ser pobre, né? Então, quando não se tem dinheiro, não importa a sua cor, você vai receber preconceito do mesmo jeito. Nós passamos isso, né?
Quando a gente não tem um poder aquisitivo que nos dê o QI, né, quem nos indica, realmente as coisas se tornam mais difíceis, né? Então, o italiano também, o imigrante italiano, os portugueses também, aqueles que eram pobres também sofriam preconceito, diferente, né, de quando nós temos aí o dinheiro, que são essas famílias que vão falar agora. E não fosse da elite. Os Matarazos, os Martinelli, os Crespi, eles se integraram à elite paulista e se transformaram eles mesmos nos grandes senhores da cultura brasileira. Tanto assim que foi um ítalo brasileiro, Titilo Matarazzo, que foi responsável pela criação, talvez, da instituição, uma das instituições culturais brasileiras mais importantes, que foi a Bienal. No entanto, vejam só, né, porque tinham dinheiro que, né, eram menos importante. Grandes obras, grandes indústrias foram criadas também por esses italianos que resolveram acreditar no Brasil e investir no Brasil também. Então há dois lados da moeda, sempre há, né? A gente tem que olhar sempre por esses dois lados. O quarto em que o italiano teria a primeira noite em terra firme era um galpão único, separado apenas por sexo. Não era um dos mais confortáveis, mas para quem passou mais de um mês num navio de terceira classe, a hospedaria parecia um porto seguro. Minha avó até bem... A professora vai passar aqui, tá? Para vocês olharem outras partes. Ó, vamos lá. Que as pessoas já estão achando estranho que ele não esteja aqui, que ela está com medo da filha dele esquecê-lo. Quase uma coisa de voyeur. Uma boa parte desse arquivo, que tem o registro da presença desses imigrantes, está digitalizado e disponível para download gratuito no site do Museu da Imigração. Então, uma pessoa que de repente fala, eu acho que meu avô veio em 1930 e ficou na hospedaria. Como é que eu sei? Você pode entrar no site do museu. Então, o Museu da Imigração, né, tem esse acervo aí para você pesquisar fotos da presença aí dos imigrantes aqui no nosso país. A professora vai passar mais um pouquinho, vai falar da influência da cultura, né, na arte aí dos imigrantes no nosso país, tá bom? Olha aqui. Lina e Pietro formavam um casal de italianos que vieram para cá em 46, primeiro para o Rio de Janeiro, depois em 47 para São Paulo, de uma certa maneira fugindo da situação econômica, política da Itália do pós-guerra, de incertezas, e atraídos para um país em franco desenvolvimento. O Brasil tinha sido propagandeado mundo afora durante a guerra e no pós-guerra como um país moderno, um país novo, um país em desenvolvimento. O que atraía esse tipo de... Lembra que a professora falou? Enquanto dentro do país falava assim, mas se tiver mestiço, o país não vai vingar. Ao contrário, lá fora, né? Lá fora, durante a guerra que acabou ali com a Europa, o Brasil era propagandeado como um lugar moderno, um país jovem, cheio de possibilidades. E ele passa a atrair os imigrantes, os italianos, né, que a gente está falando aqui, mas não são italianos pobres, né, de classe média. São as pessoas que também têm esse ar, que quer crescer, que quer modernizar. Pessoas ricas, né? Pessoas que queriam investir no país, queriam crescer, né? Então, vejam que às vezes a gente ouve falar, mas o Brasil foi colonizado só por ladrões, só por pessoas que estavam fugindo, só por pessoas que não queriam nada com nada. Ao contrário, né? Aqui nesse vídeo a gente consegue ver que há uma propaganda muito boa do nosso país lá e que os imigrantes, eles vêm para cá para construir uma nova nação, uma nação moderna, né? Um lugar de prosperidade, né? Muito diferente do que a gente às vezes ouvia falar, né? Então, quer dizer,
O Brasil, sim, foi construído para ser um lugar moderno. E essas pessoas que vieram para cá vieram com esse sonho e tornaram realidade, porque o nosso país é um país muito abençoado e muito moderno. Um país novo, um país em desenvolvimento. O que atraía esse tipo de pessoas que tinham uma bagagem cultural, intelectual, técnica bastante elevada, a vir para cá. Olha lá, bagagem intelectual, técnica bastante elevada. Então, não eram quaisquer uns que vinham para o país, mesmo porque era caro, né? Pagar o navio e tudo mais. Então, eles vinham para construir mesmo, para morar, para formar em uma terra moderna, para construir sua vida aqui, né? Pietro era um militante da arte e da arquitetura moderna desde o final dos anos 20, um amigo do Le Corbusier, tinha levado o Corbusier para a Itália, a arquitetura moderna. O interesse da Lina por essa produção, né, dos objetos cotidianos ou de esculturas como esvotos, carrancas, né, que faz parte da coleção deles, objetos desse tipo, é um interesse por um saber popular, por uma cultura que poderia trazer um subsídio para uma transformação da cultura moderna, do design moderno. Vejam só, não vieram aqui só destruir, né, ou só construir, ou só roubar, mas eles tinham interesse pela cultura moderna também, pela cultura brasileira, né, por esses traços aí, em construindo uma cultura, uma modernização. Né? Pensar essa sala transparente, ela sendo a primeira obra dela, né, Eu vou passar um pouquinho aqui, tá? Nós vamos até aqui, ó. Até onde o imigrante italiano podia chegar? Para muitos, a resposta veio de uma forma simbólica. O topo, com a construção do maior edifício de São Paulo na época. Olha quanta esperança trazia e traz até hoje, né? Quantas pessoas não fugiram aí de tantos lugares. A gente vê nossos amigos aqui, né? Os nossos vizinhos venezuelanos que vieram para o Brasil em busca de esperança. Então, o Brasil sempre foi visto como um país de oportunidades, um país de esperança. Né? E era essa ideia que se tem desde lá de trás. Nós estamos no primeiro andar da torre do edifício Itália, que fica nesse andar aqui. Porém, aqui embaixo tem o segundo andar do Círculo Italiano, o primeiro andar do Círculo Italiano, as sobrelojas e as lojas. E nós já estamos falando em 46 andares, se for contar com a sobreloja, sem contar o subsolo também, e daí iríamos para 47. É isso. Vamos descer lá? Vamos. Aqui é o restaurante do Círculo Italiano. Aqui é que se reúne. Aí sim a italianada gosta, porque vem o macarrão, vem a massa, e eles comem muito bem, né? É um restaurante bastante interessante. Vamos conhecer um pouquinho aqui. E a gente pode entrar? Pode sim. Vem comigo. A visão que os imigrantes italianos tinham de São Paulo passou a ser também uma das vistas mais bonitas da cidade, mesmo num dia de chuva. Um cartão postal em que a comunidade italiana mandava boas notícias dos que ficaram por aqui. O objetivo era provar para o mundo o sucesso que eles, imigrantes italianos, tiveram na cidade de São Paulo. Mas os italianos tiveram uma importância vital para o início da construção de São Paulo. Até o jeito de falar do paulistano tem um quê, um pequeno sotaque do italiano, um jeito cantado de falar, né? Tem bastante italiano na Moca que se conversa entre eles. Porra, meu. Buongiorno. Moca, meu. Oi, bello. Responde italiano buonasera. Bello. Fala assim, ô paisano, ô Patrício. E assim por diante. Bom, então nós vimos aí a influência dos italianos, né,
na construção do nosso grande estado, da nossa grande cidade. Por isso, no texto aqui falando, né? Não sei se é a Itália ou é São Paulo, né? Dada assim a grande contribuição. Bom, seguindo a nossa aula, então vocês vão ler o texto novamente e vão responder essas questões que estão lá na página 106 do livro do SESI, tá? A. Quem é o liberto, que o texto comenta. B. Qual seria o papel mais importante que ele poderia desempenhar na República do Brasil? C. Esse papel é parecido com o dos imigrantes italianos? Será? E D. Onde você imagina que essas pessoas moravam? O liberto morava onde? E os imigrantes italianos moravam onde? Né? Então, vocês vão ler os dois textos e vão colocar aí para nós. Onde moravam tem a ver com o texto que a gente leu, tá? O local onde elas moravam, tá bom? Moravam em casas? Onde que elas moravam? Na cidade? Na zona urbana? Na zona rural? Né? E vocês vão, como é uma pergunta pessoal, vocês vão dizer onde vocês imaginam. E... Opa, vamos lá. Vocês vão fazer, então, essas questões, faz a leitura com atenção, responde com calma, volta no texto, assista um vídeo se tiverem alguma dúvida, depois escrevam suas respostas. Vamos aos nossos combinados. Toquem no grupo, assistir aos vídeos, realizar as atividades e enviar a fotinho ali para a presença. Um beijo no coração de vocês, pessoal. Até a próxima aula.